Oi turma, eu sou o professor Fernando Saraiva e no vídeo de hoje iremos falar sobre números, os números naturais e o QVL, quadro de valor de lugar. Vejam, os números naturais são naturais, ou seja, eles surgiram de modo espontâneo, naturalmente, em virtude da necessidade da humanidade em agrupar, somar, organizar. Entendo. Quando os primeiros grupos sociais surgiram, os homens passaram a se organizar em grupos. Essas pequenas sociedades tiveram como fonte de alimento rebanhos, frutas e afins. Desse modo, houve a necessidade de agrupar os rebanhos. Para cada ovelha, uma pedra. E assim foi tendo essa associação de objetos. Com o decorrer do desenvolvimento humano, houve uma organização desse sistema numérico. E aí eu quero que vocês entendam. Vários povos criaram os seus próprios sistemas numéricos. No entanto, um que atualmente é mais utilizado é o indo-arábico, que é formado pelos algarismos de 0 a 9, que são conhecidos como os números naturais. Os números naturais têm algumas classificações que vocês irão ver no decorrer da vida estudantil de vocês. Números pares, números ímpares, números primos e números múltiplos, quadrados perfeitos. Mas isso aí é para uma outra aula. Ainda tem outros conjuntos de números. Tá passando no moto, sempre. Os números inteiros, números irracionais, números racionais e números reais, que vocês também verão no decorrer da vida escolar de vocês. Vamos aqui. Os números, como conhecemos, 9, 8, 7, 6 em afins, os números naturais eles são infinitos, ou seja, não tem fim. E para organizar esses números, se criou o quadro de valor de lugar, que nada mais é do que a organização dos números em ordens e classes. Ou seja, as ordens são compostas por unidade, dezena e centena, que é o sistema de numeração decimal. As unidades compreendem números formados apenas por um algarismo que vai de 0 a 9. As dezenas são conjuntos de 10, ou seja, 10 a 99. As centenas são números formados por 3 algarismos, que vai de 100 a 999. Esse é o conceito básico de unidade, dezena e centena. No entanto, os números no quadro de valor de lugar também são classificados em classes. Classe das unidades simples, formados até por 3 algarismos. Classe dos milhares, formados por 6 algarismos. Classe dos milhões, formada por 9 algarismos. Classe dos bilhões, formada por 12 algarismos. Professor Fernando, qual a importância de saber disso? Isso facilitará você na organização das 4 operações básicas da matemática: adição, subtração, multiplicação e divisão. Pois cada algarismo, cada número tem que estar na sua ordem, na sua casa, ou seja, unidade com unidade, dezena com dezena, centena com centena, unidade de milhar com unidade de milhar e assim por diante. Basicamente, você tem que ter essa ideia de agrupar um número 452 é 452. Os mesmos números, só que de organizar de modo diferente, vão dar números diferentes. 2, 5, 4, 254. Ou seja, você tem que saber aonde cada número fica, se é na ordem das unidades, se é na ordem das dezenas, se é na ordem das centenas. Vou deixar aqui no blog algumas atividades para vocês sobre o quadro de valor de lugar e os números naturais. Depois é a hora da correção.